Alexandre de Moraes humilha Bolsonaro no tribunal, mas recebe uma resposta que o destrói ao vivo. O silêncio tomou conta do plenário do Supremo Tribunal Federal. Ninguém ousava respirar enquanto o ministro Alexandre de Moraes, com o rosto vermelho de fúria mal contida, apontava o dedo diretamente para o ex-presidente Jair Bolsonaro. "O senhor atentou contra a democracia brasileira", bradou Moraes, batendo com força na mesa. "Tentou subverter a ordem constitucional e agora terá que responder por isso." As câmeras captaram o momento exato em que o ex-presidente, aparentemente acuado, abaixou a cabeça. Parecia o fim de uma era. A humilhação pública de um homem que já havia sido o mais poderoso do país. Mas então algo inesperado aconteceu. O que se seguiu nos próximos minutos deixou a nação brasileira em choque. Ninguém esperava que aquele confronto, transmitido ao vivo para milhões de brasileiros, tomaria um rumo tão surpreendente. O embate entre o ministro do STF e o ex-presidente revelaria muito mais do que uma simples disputa jurídica. Exporia as entranhas de um sistema que muitos acreditavam estar acima de qualquer questionamento. Essa história começa muito antes daquele fatídico dia no tribunal. Alexandre de Moraes, conhecido por sua postura rigorosa e por conduzir com mão de ferro os inquéritos relacionados a ataques às instituições democráticas, havia se tornado uma figura polarizadora. Para alguns, representava o último bastião na defesa da democracia brasileira. Para outros, simbolizava o excesso de poder concentrado nas mãos de um único magistrado. Sua trajetória, desde o Ministério da Justiça até o Supremo Tribunal Federal, estava marcada por decisões controversas e uma determinação inabalável em combater o que ele chamava de ameaças autoritárias. Do outro lado, Jair Bolsonaro, após perder as eleições, vinha enfrentando uma série de investigações. Acusações de incitação aos atos de 8 de janeiro, tentativa de golpe de Estado e disseminação de fake news pesavam sobre seus ombros. O ex-presidente, que sempre se caracterizou por declarações explosivas e confrontos diretos, parecia agora encurralado, com direitos políticos ameaçados e a possibilidade real de prisão pairando no horizonte. O Brasil assistia àquele embate como quem assiste a um duelo final. De um lado, o poder judiciário personificado em Moraes. Do outro, o ex-líder que ainda mantinha milhões de seguidores fiéis. O que ninguém poderia prever era que aquela sessão, originalmente pensada para ser o checkmate contra Bolsonaro, se transformaria em um dos momentos mais surpreendentes da história recente do judiciário brasileiro. "O senhor tem 5 minutos para sua defesa", disse Moraes, com um tom que misturava desdém e certeza de vitória. A expressão em seu rosto deixava claro que considerava aquilo mera formalidade antes da sentença que já parecia decidida em sua mente. O plenário, repleto de jornalistas, advogados e figuras públicas, segurava a respiração. Era o momento que o país aguardava há meses. Foi então que Bolsonaro se levantou lentamente. O homem que sempre fora conhecido por sua impulsividade e arroubos emocionais parecia estranhamente sereno. Ajustou o microfone, olhou diretamente nos olhos de Moraes e o que disse a seguir mudaria completamente o rumo daquele julgamento. "Antes de continuarmos com essa história impressionante que está abalando o cenário político e jurídico do nosso país, quero pedir que você deixe seu comentário. Você acha que o Supremo Tribunal Federal tem agido dentro dos limites constitucionais? Sua opinião é fundamental para enriquecermos esse debate. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhuma análise aprofundada sobre os bastidores do poder. Agora, vamos voltar ao momento exato em que Bolsonaro surpreendeu a todos, com sua resposta ao ministro Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal
nunca esteve tão tenso quanto naquela tarde de junho. A sessão extraordinária havia sido convocada especificamente para ouvir o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre as acusações relacionadas aos eventos pós-eleitorais. Desde cedo, uma multidão se aglomerava em frente ao imponente edifício projetado por Oscar Niemeyer. De um lado, manifestantes vestidos de verde e amarelo gritavam palavras de ordem em apoio ao ex-presidente. Do outro, grupos exigiam punição exemplar pelo que chamavam de tentativa de golpe. Dentro do plenário, o cenário não era menos dramático. Os 11 ministros, com suas togas negras impecáveis, ocupavam a bancada superior em forma de meia-lua. Jornalistas se acotovelavam na área reservada à imprensa, enquanto advogados de renome nacional acompanhavam cada movimento, cada palavra, cada gesto. O ambiente era pesado, carregado de expectativas. Nas redes sociais, milhões de brasileiros acompanhavam a transmissão ao vivo, divididos entre a esperança de justiça e o temor de perseguição política. Alexandre de Moraes, aos 56 anos, estava no auge de seu poder. Como relator dos inquéritos mais sensíveis da República, tinha em suas mãos o destino não apenas de Bolsonaro, mas de dezenas de políticos, empresários e influenciadores digitais acusados de atentar contra as instituições. Conhecido por seu rigor e por decisões monocráticas contundentes, Moraes havia se tornado uma espécie de escudo da democracia para uns e símbolo de autoritarismo judicial para outros. Seu rosto, sempre sério e compenetrado, parecia ainda mais grave naquela tarde. Ao abrir a sessão, percorreu com os olhos o plenário até fixá-los em Bolsonaro, que aguardava sentado entre seus advogados. A tensão era palpável quando Moraes começou a falar, sua voz ecoando firme pelos alto-falantes. "Estamos aqui para analisar fatos gravíssimos", iniciou o ministro. Tentativa de subversão do Estado Democrático de Direito, incitação às Forças Armadas contra os poderes constitucionais, disseminação sistemática de desinformação para deslegitimar o processo eleitoral e, por fim, estímulo a atos de vandalismo contra as sedes dos três poderes. Enquanto Moraes discorria sobre as acusações, apresentava documentos, mensagens, relatórios da Polícia Federal e depoimentos que, segundo ele, comprovavam o envolvimento direto ou indireto de Bolsonaro em todos esses eventos. A cada nova evidência apresentada, o ex-presidente permanecia impassível, apenas fazendo anotações ocasionais em um pequeno bloco. "O senhor", continuou Moraes, apontando diretamente para Bolsonaro, "utilizou sua posição de chefe de Estado para semear a desconfiança nas instituições, criar um exército digital de desinformação e, quando derrotado nas urnas, articular um plano para se manter no poder à revelia da vontade popular expressa democraticamente." Foi nesse momento que o ministro elevou o tom, aproximando-se do microfone. "E ainda tem a audácia de se apresentar como vítima de perseguição política, quando na verdade o senhor é o algoz da nossa jovem democracia." A declaração caiu como uma bomba no plenário. Alguns ministros se entreolharam, visivelmente desconfortáveis com a veemência das palavras. Rosa Weber discretamente ajustou sua postura na cadeira. Luiz Roberto Barroso mantinha um olhar analítico, enquanto Cássio Nunes Marques franzia o senho, demonstrando discordância silenciosa. A tensão atingiu seu ápice quando Moraes, após mais de 40 minutos de uma exposição implacável, finalmente se dirigiu diretamente a Bolsonaro. "O senhor tem 5 minutos para sua defesa, embora as evidências sejam cristalinas e dispensem maiores considerações." O comentário final, claramente depreciativo, parecia selar o destino do ex-presidente antes mesmo que ele pudesse se manifestar. Um burburinho percorreu o plenário. Nas redes sociais, a hashtag #PeilMoraesDestrói já começava a ganhar tração. Foi então que Jair Bolsonaro,
O homem, conhecido por seu temperamento explosivo e declarações impulsivas, surpreendeu a todos. Levantou-se calmamente, ajustou o nó da gravata azul que contrastava com seu terno escuro e caminhou até o púlpito com uma serenidade desconcertante. Parecia outro homem. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, ilustres membros desta Suprema Corte, começou Bolsonaro, com uma voz calma e articulada que surpreendeu até mesmo seus mais próximos aliados. Agradeço a oportunidade de me manifestar, mesmo que o senhor já tenha indicado que considera minha defesa uma mera formalidade. O ex-presidente fez uma pausa estratégica, bebeu um gole d'água e então, com uma precisão cirúrgica que ninguém esperava, começou a desmontar, ponto por ponto, as acusações apresentadas por Moraes. O senhor ministro mencionou evidências cristalinas de meu suposto plano para subverter a ordem democrática. Permita-me, então, analisar essas evidências sob a luz da nossa Constituição Federal, a mesma que jurei defender e que o senhor, como guardião desta Suprema Corte, também jurou proteger. Bolsonaro, então, sacou de sua pasta um exemplar da Constituição, visivelmente marcado e anotado. Os jornalistas presentes imediatamente perceberam. Aquilo não era um show para as câmeras, como muitos esperavam. O ex-presidente havia se preparado minuciosamente para aquele momento. O artigo 5º, inciso LV, assegura aos acusados o contraditório e a ampla defesa. No entanto, como é de conhecimento público, diversas decisões deste inquérito foram tomadas de forma monocrática, sem que meus advogados tivessem acesso prévio às acusações ou às provas que supostamente as fundamentam. Um silêncio sepulcral tomou conta do plenário. Moraes, que até então mantinha uma expressão de superioridade, começou a demonstrar sinais de inquietação. Mexia constantemente em sua caneta, ajustava os óculos, consultava documentos à sua frente. As mensagens apresentadas como prova foram retiradas de seu contexto original, continuou Bolsonaro. E quanto aos depoimentos, gostaria de lembrar que vários deles foram obtidos após longas detenções preventivas, algumas delas renovadas sucessivamente sem novos fatos que as justificassem, contrariando jurisprudência desta própria corte. O ex-presidente, então, sacou outro documento, uma compilação de decisões anteriores do próprio Supremo Tribunal Federal que contradiziam procedimentos adotados por Moraes em seu caso. Em 2019, esta mesma corte decidiu por unanimidade que o juiz natural não pode atuar simultaneamente como investigador e julgador. No entanto, Vossa Excelência, ministro Moraes, tem conduzido pessoalmente as investigações, determinado medidas cautelares e agora presidirá o julgamento dessas mesmas ações. A estratégia era clara. Bolsonaro não estava apenas se defendendo, mas colocando em xeque a própria legitimidade dos procedimentos adotados por Moraes. E fazia isso não com retórica inflamada ou teorias conspiratórias, mas com fundamentação jurídica sólida. Quanto à alegação de que eu teria incitado as Forças Armadas, prosseguiu, devo lembrar que o artigo 142 da Constituição prevê que as Forças Armadas, sob a autoridade suprema do Presidente da República, destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais. Em nenhum momento instiguei qualquer ação que não estivesse prevista no ordenamento jurídico brasileiro. Foi nesse instante que Bolsonaro olhou diretamente para as câmeras, sabendo que milhões de brasileiros o assistiam. O que presenciamos aqui hoje não é a defesa da democracia, mas sim um julgamento político disfarçado de procedimento jurídico. A declaração provocou um murmúrio audível no plenário. Alguns ministros se remexeram desconfortavelmente em suas cadeiras. Moraes, pela primeira vez, parecia verdadeiramente desconcertado. Tentou interromper. O senhor está desviando do tema e atacando a corte. Mas Bolsonaro, mantendo a calma, respondeu.
Com todo respeito, ministro, estou exercendo meu direito constitucional de defesa, apontando irregularidades processuais que comprometem a imparcialidade deste julgamento. Não é um ataque à corte, é uma defesa do devido processo legal, princípio basilar de qualquer democracia. E então, o ex-presidente apresentou seu golpe final. Um relatório de juristas internacionais que analisaram o caso e apontaram violações a tratados dos quais o Brasil é signatário, incluindo o Pacto de San José da Costa Rica. Este relatório, assinado por juristas de renome internacional, alguns deles ex-presidentes de cortes constitucionais de seus países, conclui que o processo conduzido contra mim viola princípios básicos do direito internacional, afirmou Bolsonaro, enquanto entregava cópias do documento aos oficiais de justiça para distribuição aos ministros. Entre as violações apontadas, destaca-se a ausência de um juiz natural imparcial, a falta de acesso adequado às provas pela defesa e o uso de prisões preventivas como instrumento de pressão para a obtenção de delações. Alexandre de Moraes, visivelmente irritado, tentou retomar o controle da situação. Este tribunal não se submete a avaliações externas. Somos a instância máxima do judiciário brasileiro. Foi quando Bolsonaro, com uma tranquilidade desconcertante, respondeu: Excelência, o Brasil é signatário de tratados internacionais que possuem status constitucional, conforme decisão desta própria Corte. Ignorar essas normas seria contrariar a própria jurisprudência do Supremo. O ministro Luiz Roberto Barroso, conhecido por sua experiência em direito internacional, inclinou-se para a frente, demonstrando interesse. Carmen Lúcia fazia anotações intensas. Era visível que a estratégia de Bolsonaro estava causando fissuras no que parecia ser um bloco monolítico contra ele. Moraes, percebendo que perdia o controle da narrativa, tentou uma última cartada. Suas palavras não apagam os atos de violência que vimos em 8 de janeiro, claramente inspirados por suas declarações irresponsáveis. Bolsonaro, que parecia ter antecipado esse movimento, respondeu prontamente: Ministro, condeno veementemente qualquer ato de violência. Aliás, no dia 8 de janeiro, eu sequer estava no Brasil, como comprovam os registros oficiais de imigração. Quanto às minhas declarações anteriores, sempre estiveram no campo do debate político, protegidas pela liberdade de expressão. Outro pilar fundamental da democracia que todos dizemos defender. E então, fazendo uso magistral da retórica, o ex-presidente lançou a pergunta que ecoaria por dias nos debates jurídicos e políticos do país. Afinal, o que ameaça mais a democracia? Um presidente que questiona sistemas dentro dos limites constitucionais ou um tribunal que concentra em si os poderes de investigar, acusar e julgar, ignorando a separação constitucional entre os poderes? O impacto foi imediato. Nas redes sociais, o placar virou drasticamente. A hashtag #NãoMoraesDestrói rapidamente foi substituída por Mari Bolsonaro responde e STF explica isso, que subiram aos trending topics nacionais e internacionais. No plenário, o clima era de perplexidade. Os jornalistas, muitos dos quais haviam preparado manchetes antecipadas sobre a humilhação final de Bolsonaro, reescreviam freneticamente suas matérias. Os fotógrafos disputavam o melhor ângulo para capturar a expressão de Moraes, uma mistura de surpresa, indignação e, pela primeira vez desde o início daquele processo, uma sombra de dúvida. Foi então que o ministro Cássio Nunes Marques pediu a palavra. Presidente, diante dos argumentos apresentados pelo ex-presidente Bolsonaro e do relatório internacional agora juntado aos autos, solicito vista do processo para uma análise mais aprofundada das questões levantadas. O pedido de vista, que normalmente seria uma manobra processual comum, ganhou dimensões extraordinárias naquele contexto.
Era o primeiro sinal claro de que a narrativa cuidadosamente construída por Moraes começava a ruir. Outros ministros, percebendo a gravidade do momento, também demonstraram interesse em analisar mais detidamente as alegações de Bolsonaro. Moraes, tentando salvar o que podia da situação, declarou: "O pedido de vista é regimental, mas as acusações contra esta corte são gravíssimas e não podem ficar sem resposta." Foi quando o ministro Gilmar Mendes, conhecido por sua habilidade política e por frequentemente funcionar como um termômetro do tribunal, surpreendeu a todos. "As alegações são graves, de fato, mas justamente por isso merecem análise cuidadosa. Nossa responsabilidade histórica exige que preservemos não apenas o resultado, mas também o processo. A legitimidade de nossas decisões depende disso." O jornalista Bernardo Melo Franco, que acompanhava a sessão, escreveu em tempo real em sua coluna: "Estamos testemunhando um momento histórico. Pela primeira vez desde o início dos inquéritos das fake news, o Supremo parece dividido sobre os métodos de Moraes. E o mais surpreendente, foi Bolsonaro quem provocou essa reflexão." Ao final daquela histórica sessão, no Supremo Tribunal Federal, o Brasil já não era mais o mesmo. O que deveria ter sido o golpe final contra Jair Bolsonaro transformou-se em um ponto de inflexão no debate sobre os limites do poder judiciário e o equilíbrio entre os poderes da República. A nação, que assistiu boquiaberta à transmissão ao vivo, agora se dividia entre análises, interpretações e prognósticos sobre o futuro daquele embate. Os dias seguintes foram marcados por uma avalanche de manifestações de juristas, políticos e formadores de opinião. Associações de magistrados divulgaram notas defendendo a autonomia do judiciário, mas também ressaltando a importância do devido processo legal. A Ordem dos Advogados do Brasil convocou uma sessão extraordinária para discutir os desdobramentos do caso. Nas universidades de direito, professores e alunos debatiam acaloradamente sobre a constitucionalidade dos procedimentos adotados nos inquéritos conduzidos por Moraes. "O que vimos foi um verdadeiro duelo jurídico", comentou o respeitado professor de Direito Constitucional Lênio Streck em entrevista a um grande jornal. Independentemente de posicionamentos políticos, é inegável que Bolsonaro levantou questões jurídicas relevantes que merecem ser debatidas com seriedade. Nas redes sociais, o vídeo do confronto bateu recordes de visualizações. Trechos da resposta de Bolsonaro eram compartilhados e analisados exaustivamente, especialmente o momento em que ele questionou a concentração de poderes nas mãos de um único ministro. O debate extrapolou as fronteiras nacionais, com veículos como The New York Times, Le Monde e El País publicando análises sobre o que chamaram de crise constitucional brasileira. Alexandre de Moraes, pela primeira vez desde que assumiu a relatoria dos inquéritos mais sensíveis da República, viu-se na defensiva. Em uma entrevista concedida dias depois, tentou minimizar o impacto do episódio. O tribunal continuará cumprindo seu papel constitucional de guardião da democracia, independentemente de pressões externas ou tentativas de deslegitimação. No entanto, nos bastidores do STF, as fontes indicavam que o episódio havia causado fissuras na coesão que o tribunal vinha mantendo em torno das decisões de Moraes. Ministros que antes endossavam automaticamente suas decisões, agora pediam mais tempo para análise e faziam questionamentos antes impensáveis. O próprio Bolsonaro, em uma demonstração calculada de moderação, evitou capitalizar excessivamente o momento. Em pronunciamento à nação, declarou: "Não busco vitórias pessoais, mas sim o respeito à Constituição e o equilíbrio entre os poderes. O Brasil é maior que qualquer um de nós e merece instituições que funcionem dentro dos limites constitucionais."
A repercussão internacional do caso trouxe ainda outro elemento inesperado. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos anunciou que acompanharia o desenvolvimento do processo, após receber o relatório dos juristas internacionais apresentado por Bolsonaro. Era um constrangimento adicional para um tribunal que sempre se posicionou como defensor intransigente dos direitos fundamentais. Analistas políticos começaram a especular sobre o impacto daquele momento na carreira política de Bolsonaro. Ele conseguiu o que parecia impossível: transformar um julgamento que deveria selá-lo como vilão da democracia em um debate sobre os excessos do judiciário, escreveu a cientista política Maíra Goulart. A população, já dividida por anos de polarização extrema, encontrou naquele episódio novos elementos para alimentar suas convicções. Para os apoiadores de Bolsonaro, estava confirmada a tese da perseguição política. Para seus críticos, o ex-presidente apenas tentava desviar o foco de seus crimes usando argumentos técnicos. No entanto, um fato era inegável: o debate sobre os limites do poder judiciário, sobre o equilíbrio entre os poderes e sobre as garantias constitucionais havia sido elevado a um novo patamar. E, ironicamente, isso ocorreu graças a um homem que muitos acusavam de representar uma ameaça a essas mesmas instituições. O Brasil, que já estava dividido antes daquele confronto no STF, agora precisava enfrentar questões ainda mais profundas sobre sua jovem democracia. As decisões tomadas a partir daquele ponto definiriam não apenas o destino político de Jair Bolsonaro ou a autoridade de Alexandre de Moraes, mas o próprio modelo de funcionamento das instituições republicanas brasileiras nas próximas décadas. E você, o que achou desse confronto histórico? Quem saiu vitorioso, Moraes ou Bolsonaro? As instituições brasileiras precisam de ajustes para garantir o equilíbrio entre os poderes. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe este vídeo com amigos e familiares que se interessam pelo futuro do Brasil. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para acompanhar análises aprofundadas sobre os momentos decisivos da nossa política. O futuro da democracia brasileira está sendo decidido agora, e você faz parte desse debate.